Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura, e converso com a Melissa de Sá, escritora e professora de literatura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Nesse episódio, vamos discutir a duologia Metrópole, escrita pela autora Melissa de Sá. Histórias não são lineares, menina, falou a patrulheira, como se pudesse ler somente. São novelos de linha, círculos. Elas não têm começo, nem fim. A duologia Metrópole é uma distopia que foi escrita pela Melissa de Sá. O primeiro livro, Metrópole Despertar, foi publicado em 2016 e o segundo livro, Metrópole Caos, foi publicado em 2018, ambos pela editora Draco. Melissa de Sá é escritora, professora de línguas e de literatura. Nasceu em Belo Horizonte em 1989, formou-se em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo cursado posteriormente mestrado e doutorado em literatura de língua inglesa pela mesma universidade. Desde 2012, publica contos em antologias e possui também alguns trabalhos independentes, inclusive o livro infantil A Última Tourada. A duologia Metrópole é o seu primeiro romance young adult publicado. A narrativa de Metrópole nos traz um cenário pós-apocalíptico, no qual o mundo foi consumido pelo caos e após uma grande guerra foi estruturada a cidade de Metrópole. Metrópole tem como princípios o culto à inteligência e à ordem. É uma cidade construída para ser perfeita, com cidadãos perfeitos. Tudo é limpo, organizado, planejado, racional e objetivo. Tudo que é subjetivo e emocional é reprimido pelos cidadãos de Metrópole, que devem sempre buscar pelo aprimoramento mental e físico por meio da disciplina e obediência ao sistema. Nesse contexto, conhecemos Andrella, uma garota de 15 anos que mora com um padrasto, a quem ela chama de tio Argório, um velho cientista misterioso. Logo se percebe que Andrella é uma pessoa com extrema autocobrança, reprimida emocionalmente e que tenta ser racional 100% do tempo. O ponto-chave da história começa quando Andrella recebe a notícia de que é um fracasso escolar, por ter tirado 80% em uma prova. Esse fato é um choque para a garota, que se vê apavorada diante daquela situação. Posteriormente, um outro fato a choca terrivelmente: a notícia de que seu tio havia sido sequestrado. Afinal, crimes não aconteciam em Metrópole. Contudo, logo o Conselho de Metrópole começa a negar que qualquer crime tenha acontecido. A garota, porém, percebe pessoas dentro de sua casa e se esconde dentro de um armário, onde descobre uma passagem que a leva para um laboratório secreto em que seu tio trabalhava e descobre que ela mesma era um experimento científico. Andrella é resgatada por Midra, uma mulher vinda do deserto, que a leva para fora de Metrópole, e é assim que a garota descobrirá o que existe além da cidade perfeita. Peraí! Antes de começar essa discussão, eu queria compartilhar algumas reflexões. Esse foi o episódio mais difícil de editar deste podcast. Eu procrastinei horrores, eu não queria fazer, eu falei com a Jéssica que tava ruim e que a gente tinha que gravar outra coisa. Eu fiquei incomodada. Enquanto eu ouvia a discussão para editar, eu percebi o quanto nesse episódio eu tava tímida para discutir, levemente travada. Impressão minha? Eu não sei. Mas eu fui refletir sobre isso tudo. Por que eu tava tão reticente em discutir algo meu? Por que toda vez que alguém vinha falar do meu livro, eu travava? Bem, eu sou mulher, eu não sou branca. A literatura durante milênios me colocou como coadjuvante. Sei lá, isso. Ser escritora, ainda mais no contexto editorial brasileiro, é uma briga de faca. Eu lembro de em bienais do livro, de engolir seco e mostrar meu livro, chamando leitores no corredor, me colocando ali pra mostrar meu trabalho no espaço que dava. No final do dia, eu estava exausta, não só física, como emocionalmente. Eu não tenho vergonha de falar em público. Na minha vida acadêmica, em grande parte do tempo, eu faço apresentações com tranquilidade, já até ganhei uma certa reputação de polemizadora em sala de aula. Mas pra falar do que é meu, de repente eu ficava em silêncio. Demorou um certo tempo para eu sequer ver que fazia isso. E apesar de reconhecer que existem sim motivos individuais para essa reação, existe sim uma causa estrutural pautada em machismo e racismo. De internalizar que a minha voz não merece ser ouvida, porque, além de tudo, eu ainda escrevo literatura para jovens. Eu aprendi a me colocar pequena no meio de gente grande para sobreviver. Mas basta.
Esse não é um podcast sobre mulheres e livros. Eu sou uma mulher, eu escrevi um livro. Por que é que eu não vou falar do meu próprio livro? Um livro que comecei a escrever lá nos idos de 2010. Quem seria eu se eu não pudesse falar para aquela Melissa de 20 anos que valeu a pena escrever sim, valeu a pena correr atrás, escrever de madrugada, no ônibus pro trabalho, no intervalo das aulas, que valeu o cansaço das bienais, as críticas positivas e negativas, que a minha voz tem sim um lugar no meio literário e que essa voz é importante. Escrever é um ato solitário, mas a gente precisa de uma rede de apoio, de procurar quem acredita em nós, quem nos apoia. Eu, felizmente, tenho essas pessoas, meus pais, minha irmã, amigas e amigos, leitores, sim, os meus leitores. E decidi ouvir o que essas pessoas sempre me disseram. Vai, se mostra. Vai, com medo mesmo. Então eu tô aqui, com medo mesmo, discutindo a minha série, querida, que começou a ser escrita pela Melissa de 20 anos, que foi publicada pela Melissa de 27, e depois pela Melissa de 29, e que agora tem a Melissa de 30 anos assumindo seu lugar. Ah, e eu aproveito pra dar o disclaimer de que essa discussão tá cheia de spoilers. É isso. Após esse breve resumo da história de Metrópole, eu acho que seria legal a gente discutir um pouco esse conceito da estrutura da cidade de Metrópole e como isso parece estar distante, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós. E também sobre essa questão toda que envolve a ordem social em Metrópole. A questão é que em Metrópole a gente tem uma estrutura bastante definida, baseada em conceitos de meritocracia, né? A ideia de que o indivíduo consegue as coisas por seu mérito próprio. E no caso de Metrópole, tem esse componente da inteligência, né? Então, o indivíduo inteligente é aquele que tem mais chances de galgar os espaços sociais ali. Eu quis fazer uma questão de mostrar que uma sociedade 100% intelectualizada também não é a resposta para os nossos problemas sociais, porque existem coisas muito mais complexas do que essa mera ideia de que, deixa os inteligentes tomar conta de tudo. Quando a gente lê o livro, por um lado você pensa assim, nossa, você tem ali uma cidade que é perfeita, e do lado de fora, várias pessoas que estão sofrendo. Isso está tão distante de nós, mas ao mesmo tempo não está. Se você pensa que isso existe em certa escala na sociedade que a gente vive atualmente. A segregação, a desigualdade social, é claro que no livro de uma forma muito mais intensificada, né? Mais grave, mas isso também existe. Então, de certa forma, a gente sabe como que é aquele sistema, como funciona essa segregação, e como que, por um lado, tem pessoas vivendo muito bem, com grande qualidade de vida, e do outro lado, pessoas que estão abandonadas na extrema pobreza mesmo. Então, a gente consegue se identificar com a narrativa, sabendo que a gente vive num mundo que também é assim, embora não tão nítido às vezes, não tão claro, porque as coisas são mascaradas, né? Em Metrópole, no caso assim, em Metrópole as coisas são mascaradas, mas para quem vive no deserto, não, né? Quem vive no deserto sabe o que está rolando. E o Conselho de Metrópole também sabe o que está rolando. Eu acredito que a gente tem uma ideia muito ingênua de que é uma coisa muito simples acabar com a desigualdade. E eu acho que o Metrópole tem um pouco dessa ideia de que se a gente simplesmente formar o nosso clubinho, quer dizer que acabou a desigualdade. Mas, na verdade, não. A desigualdade, ela só consegue ser trabalhada se você mexe com o todo social, não se você tira o seu grupinho do todo e trabalha para aquele todo, né? E acho que Metrópole fala também muito dessa questão da alienação mesmo, né? Que foi o que eu comentei agora há pouco, dos cidadãos de Metrópole, porque o conselho sabia de tudo, mas os cidadãos de Metrópole estavam lá no lindo sonho romântico da cidade perfeita. A gente pensa que, na verdade, uma massa da nossa sociedade está aí nesse sonho romântico também, né? De viver achando que é um mundo de possibilidades, que só depende ali do seu bom desempenho, e que, na verdade, são pessoas que não têm uma consciência política, não têm uma consciência da realidade. Acho que os cidadãos de Metrópole, de certa forma, eles representam esse grupo de pessoas. Sim, de que não adianta você ser intelectual, de você ser um especialista na sua área, se você não tem consciência política, se você não tem consciência social. É uma coisa completamente vazia, porque os cidadãos de Metrópolis são todos os melhores naquilo que eles fazem, né? Então, são pessoas de alta performance intelectual, mas eles não conseguem ver as coisas mais simples que estão ali.
Eles não conseguem ver que aquela sociedade daquela forma é um problema. Eu acho que tem muita questão também de não querer olhar, porque sendo pessoas altamente capacitadas como eles são, seria simples eles simplesmente olharem e falar, ué, mas cadê o resto de todo mundo? Né? É uma pergunta bastante simples, mas é uma pergunta que faz com que você tenha que sair do seu lugar de conforto. E isso é muito difícil, porque sair do nosso lugar de conforto envolve reconhecer privilégios, ver desigualdades e coisas difíceis. E eu acho que, igual você falou, essa parcela da sociedade que é representada em metrópole, ela quer ficar no lugar que está. Eles acabam caindo na sedução aí da alienação, né? Se alienar tá tão gostoso, então vamos continuar. Sim. E agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a situação do deserto, né? Metrópole versus deserto, os proscritos e a situação de extrema pobreza no deserto, a formação da resistência. A gente tem, na verdade, essas pessoas que são abandonadas por metrópole, que são julgadas como inadequadas, etc., que são abandonadas no deserto por não estarem mais compatíveis com os ideais metropolitanos, mas nós temos também um grupo de pessoas que nunca entrou em metrópole e que já fez parte de uma segregação ali inicial, né? No caso, metrópole precisa que o deserto exista. Eu acho que grande parte dessas questões sociais que a gente trabalha é de que a gente precisa ter um outro para se definir. Metrópole é o deserto, que é aquele lugar misterioso, os metropolitanos não sabem muito bem o que tem ali, mas eles sabem que não é bom, e eles sabem que se você errar, se você cometer um erro, você vai sair de metrópole. Eu acho que os proscritos, eles servem muito também como essa ameaça social velada, de que se você for dissidente, a gente simplesmente vai te jogar lá fora, e você não sabe o que tem lá fora. E essa questão da formação da resistência, a gente vê ali que, na verdade, a resistência tentou ser unida, mas houveram algumas rupturas, que isso só fragmentou o movimento e fez com que as coisas ficassem ainda mais difíceis. Olha, eu escrevi esse livro muito antes de 2018, mas assim... Eu tô rindo de nervoso. Melissa prevendo a esquerda fragmentada. É triste, assim, sabe? Mas eu vejo que existem paralelos, sim. Eu acho que... Eu não tô dizendo que é só o meu livro que trabalha com isso. Acho que vários livros trabalham com isso. Mas é a ideia de que se você tem uma resistência fragmentada e você começa a tirar para vários lados, né? Então a gente tem desde as pessoas do deserto que são moderadas, as pessoas que são fanáticas, as pessoas que são totalitárias, tem todo tipo de resistência ali. Então, aquele grupo que no início que eram das pessoas que ficaram de fora de metrópole, eles não conseguiram lidar com as diferenças que eles tinham, né? E isso também acaba sendo um projeto da própria metrópole, né? De deixar essa resistência fragmentada e fraca para que a metrópole continue, né, com seu status ali. Então, de certa forma, é tudo parte de um projeto de governo também da própria metrópole, né? Fazer com que essa resistência não vá para frente. E é muitas vezes triste mesmo a gente ver a situação dessas pessoas no deserto e como que elas não conseguem sair do lugar mesmo, assim. É desesperador você ver a situação das bases em extrema pobreza, as pessoas não têm comida, comendo um mingau velho lá, as pessoas doentes, as pessoas sem recursos, sem estrutura, e assim, metrópole não tá nem aí, né? Vocês não são adequados, vocês não foram selecionados, vocês não têm o QI X para poder estar em metrópole, então que fiquem aí, que morram no deserto. Essa questão da resistência fabricada é uma referência ao livro 1984, né, do George Orwell, que trabalha com essa ideia, né, de que todos os materiais, os livros, né, que falavam sobre a resistência ao sistema, na verdade eram escritos pelo próprio sistema, de uma forma que o sistema sempre estaria em controle da resistência, né, e que essa resistência nunca iria para frente. Então,
foi uma ideia que foi referência a isso. A questão das bases também é uma forma de que elas nunca saiam dali, né? Porque se você tem essa esperança de resistência, né, que foi fabricada pela própria metrópole, que é o discurso de que vocês vão ter que destruir metrópole, vocês vão ter que vir aqui e quebrar tudo e pegar de volta o que é de vocês, que era esse o discurso da resistência. Só que isso impediu que eles vissem que eles podiam simplesmente sair dali e procurar outro lugar, de sair daquele deserto e buscar outras possibilidades. Então, fez com que Metrópole tivesse um inimigo, né, esse outro bastante previsível e que estaria sempre sendo controlado. Ai, que pesado, Melissa. E o que você teria a dizer sobre o paralelo, né, que a gente faz quando a gente descobre no livro Metrópole Caos sobre essa relação ali que a formação de Metrópole tem a ver com o nazismo, né? Não com o nazismo diretamente como o nazismo histórico, né? Mas com ideias muito próximas ao nazismo, né? Ideias quase... A questão de Metrópole eu peguei mais no sentido de que não era uma característica física como era o nazismo, né? No caso de você ser ariano e toda aquela história. Mas a questão de um QI, né? A ideia de que a sua inteligência, medida por um teste X, te diria se você era adequado ou não. Essa ideia de que o mundo pertence àqueles que são inteligentes, àqueles que são capazes, e que os que não são deveriam ser eliminados, expulsos. Então, eu acho que sim, é uma ideia bem parecida com o nazismo, assim, por um viés diferente, mas é. Inclusive, a ideia, né, dos experimentos com as pessoas para elas criarem poderes, né, dos argorianos, também tem um quê nazista, apesar de que eu acho que tem uma diferença, que é, a gente sabe que os nazistas fizeram experimentos horríveis com as pessoas, mas que não houve avanço científico por causa disso. A gente tem essa falsa ideia cultural de que os cientistas nazistas fizeram coisas erradas, mas foram a partir daí que coisas científicas foram descobertas. Mas isso não é verdade. As pesquisas nazistas não geraram conhecimentos incomparáveis para a nossa ciência, não. A ideia do experimento horrível foi tirada do nazismo, mas diferente dos nazistas históricos, o Argório, ele realmente conseguiu algum tipo de avanço científico com aqueles experimentos horríveis que ele fazia. Eu acho que, no caso dos experimentos do Argório, eu compararia talvez um pouco a descoberta da penicilina, sabe? Que fizeram experimentos com pessoas pobres e negras às custas de desenvolver a penicilina. O Argório, ele realmente descobriu uma coisa que é ali extraordinária, no sentido do que não é ordinário, né, do nosso normal. Ele descobriu pessoas que poderiam desenvolver poderes físicos e corporais através do estresse, né, através da estimulação dessa pessoa por meio do estresse mental e físico, e essa pessoa conseguia, então, desenvolver esses poderes parapsíquicos e corporais, etc. Mas eu fico pensando, se é realmente um poder desenvolvido à custa de um alto estresse, de uma tortura mesmo que ele praticava, será que isso realmente é um avanço científico? Na cabeça dele, sim, né? Mas em que ponto isso poderia ser tido como benefício se passava por tanto sofrimento, né? O Argório, ele é esse cientista que está aí acima da ética, acima de tudo, em prol né, do desenvolvimento da ciência, que ele tanto endeusa e tudo, mas a que custo, né, seria feito isso? Na verdade, essa questão dos poderes argorianos, eu acho que a maior referência que eu tenho, acho que num nível talvez até inconsciente, na época que eu estava escrevendo o primeiro livro, dos X-Men. Essa ideia de que você tem pessoas que desenvolvem poderes incríveis, isso é bem X-Men. E que esse poder estaria no DNA, só esperando ali para ser despertado, seria do X-Men. A diferença de que todos nós, né, a ideia do livro é que todos nós teríamos esse poder, esse DNA aí, que não foi despertado. E o Argório vem com essa ideia de que é o estresse físico, psicológico, é a tortura, é você estar numa situação horrível que você conseguiria acessar esses poderes. Isso vem daquelas ideias um pouco também de, por exemplo, você tá numa situação de extremo estresse e aí você consegue, sei lá, arrastar um carro para salvar seu filho, né? Essas coisas assim, um pouco absurdas, mas que às vezes a gente ouve falar. Mas o que eu penso principalmente é por que o Argório foi justamente na lógica da violência?
Porque ele poderia ter pensado em ir por um outro caminho. Será que esses poderes eles realmente só se destravam através de violência? A gente não sabe, mas a gente sabe que foi esse o caminho que ele foi. E o que isso diz também sobre ele como um ser humano, né? Por que ele foi pensar justamente na violência e tratar as pessoas em condições desumanas e horríveis, ao invés de tentar pensar em outras formas de conseguir esse mesmo efeito? Nossa, que legal. Eu não tinha pensado, não. Porque eu acho que a gente às vezes nosso mundo está muito acostumado na lógica da violência, né? Na lógica de que as coisas são. A gente consegue as coisas por violência, seja guerra, por exemplo. É a guerra que vai resolver um conflito internacional. É uma briga que vai resolver um conflito pessoal. Interessante isso que você falou, porque eu não tinha pensado nisso, né? Que as habilidades poderiam se desenvolver de outra forma. Porque, na verdade, essa questão da tortura, das diversas pressões que ele fez de estresse, ele gerou um estado alterado de consciência nessas pessoas. Então, talvez esse estado alterado de consciência ele pudesse ser alcançado por outras formas, né? Por exemplo, uma meditação, práticas meditativas, ou algum outro tipo de prática que despertasse esse tipo de alteração para que essas pessoas despertassem esses poderes que estavam adormecidos aí no DNA, né? E legal, muito legal isso. E agora eu queria que a gente abrisse para o nosso ponto-chave da nossa discussão, que é discutir as personagens mulheres do livro, que são muitas, que são mulheres protagonistas, e também outras mulheres, né, que são coadjuvantes, mas que aparecem ali na narrativa como destaques. Eu acho interessante a gente pontuar essas mulheres e discutir um pouco sobre o perfil delas de personalidade e como que a história delas é relatada, né? Não só a história, né? Mas pensamentos, sentimentos, como que essa personagem nos é apresentada na narrativa de Metrópole. Eu fiz aqui algumas considerações sobre cada uma das personagens e eu queria que você pontuasse também como que você construiu a personagem, qual que é a sua análise sobre ela, se foi você que construiu ou se foi ela que, que se construiu ao longo da narrativa, né? Que ela que foi te conduzindo, porque às vezes é assim, né? Então, em primeiro lugar, a Anya, que é a primeira que a gente conhece. A Anya, para mim, ela é a pessoa da reação. Ela é uma pessoa muito introspectiva, e ela tem ali os seus traumas que a paralisam. A Anya é a pessoa, por isso que eu falo que ela é da reação, porque ela não é da ação, ela é uma pessoa que as coisas acontecem para ela e ela vai ficando ali paralisada. Ela também é uma pessoa muito mental, não é essa pessoa muito de fazer, de pôr a mão na massa, né? Então ela vai ficando ali presa nessa culpa. A Anya é 100% consumida pela culpa. E o pior, eu acho, da culpa da Anya, o que pesa mais sobre ela, é a culpa pelo que ela não fez. Eu acho que às vezes, né, vou falar que sempre, mas às vezes a culpa pelo que você deixou de fazer, ela é mais dolorosa e até mais difícil de aceitar do que a culpa por algo que você tenha feito. Se você fez algo de errado, pode ser que você consiga consertar e se redimir, pedir desculpa, mas às vezes o que você não fez, que é o caso dela, é um peso enorme. E a construção da personalidade da Anya, ao deixar de ser a Andrella, ela começa pelo medo. Então, eu acho que a primeira reação da Anya, quando ela se vê enquanto Anya, não enquanto Andrella, que é no momento em que realmente ela toma consciência de que ela fazia parte de um experimento de identidades e tudo, a primeira coisa que ela sente é o medo. E a partir disso, ela vai construir toda a sua personalidade com base nesse medo inicial, que é o que leva a ela não ter tomado nenhuma ação, a ela ter ficado com essa culpa, ter se sentido paralisada. Então, a Anya, ela é confusa, ela é perturbada emocionalmente, e essa perturbação leva ela a desenvolver uma fraqueza física. Na hora que eles falam que ela tinha o mal do deserto, mas que não era só aquilo,
eu entendo que a Anya estava com uma doença meio psicossomática, sabe? Além do mal do deserto, desidratação, tal. Ela estava com uma doença psicossomática no sentido de que ela não soube lidar com tudo aquilo, aqueles traumas, aquelas emoções todas, que essa doença acabou caindo sobre o corpo dela mesmo. E ela fica fragilizada até chegar num ponto que ela realmente ia morrer de uma doença que ela tinha. Então, o corpo dela, ele vai sendo contaminado pela exaustão dessa mente dela, que é culpada, medrosa, confusa. E a única saída da Anya para tudo isso que ela, nesse buraco que ela acabou se enfiando, é sentir-se perdoada. E ela só vai conseguir ser perdoada pelo que ela não fez através dessa redenção final dela que vai vir com esse sacrifício. No caso, quando eu comecei a escrever Metrópole, eu cheguei a mandar a primeira metade do livro para umas editoras, assim. E isso, assim, sei lá em 2013, 14, talvez, bem inexperiente que eu era e tal, e eu mandei para uma editora, que é até uma editora, assim, dessas que você tem que pagar para publicar. E uma das coisas que a pessoa comentou foi de que tinha mulheres demais, assim. Acho que, assim, de uma forma inicialmente talvez inconsciente, né? Porque eu comecei a escrever esse livro há 10 anos atrás, eu quis representar todos os tipos de mulheres. Então, assim, mulheres boas, mulheres más, mulheres difíceis, mulheres loucas, todo tipo de mulher. E eu acho que foi, de uma certa forma, fluindo cada vez mais personagens femininas no livro. Isso foi proposital, assim, minha, porque eu queria uma história que tivesse muitas mulheres, porque a gente lê essas histórias que tem um monte de homens, às vezes tem algumas mulheres, e eu falei assim, caramba, vamos fazer uma história que tivesse um monte de mulher nessa história. Eu sempre achei isso engraçado, assim, de pensar que Metrópole tem mulheres demais, mas tem mesmo. Isso é uma coisa que eu me sinto feliz de ter feito essa escolha, porque eu acho que às vezes a gente precisa de ter essa representatividade de todo tipo de mulher numa narrativa. A Anya, concordo com você, eu acho que o sentimento principal que move ela é a culpa, né? Se a gente for pensar naqueles 3 sentimentos básicos, né? É medo, raiva, culpa. A Anya cairia nessa categoria da culpa. E eu acho que também tem muito a ver com a culpa e o medo de não ser perdoada, né? O medo de que aquilo que ela tenha feito seja tão abominável que ela não consiga perdoar. Eu quis mostrar um pouco a perspectiva também de quem abandona, porque muitas vezes a gente vê a perspectiva do abandonado. E a Anya é a perspectiva, é esse contrário, é a pessoa que abandonou, ela deixou a irmã à própria sorte e ela não conseguiu lidar com aquilo, né? Na hora pareceu uma decisão racional a se fazer, porque ela ia fugir, porque ela ia ficar bem, mas depois a culpa daquilo tomou conta dela de um jeito muito forte. E eu concordo com você quando você diz que essa doença dela pode ter sido algo psicossomático também, né? Porque ela vai ficando cada vez mais fraca. E a gente sabe que a pessoa que está mal psiquicamente, ela se cuida menos. A questão da Anya também é de que, justamente por ser uma pessoa tão... Ela tem uma personalidade introspectiva, mais analítica. Para ela, a pior experiência de todas é essa que ela viveu, que é de se jogar no deserto, onde tudo é ação, onde não tem tempo para você parar e analisar. Então, para ela, é um choque muito grande aquela vida. A Andresa, para mim, ela é a pessoa da ação, porque essa ideia, né, das gêmeas opostas, né, isso já é uma ideia que existe na literatura, que você resgatou aí essa questão. Então, como um contraponto da Anya, a Andresa vai ser essa pessoa da ação, uma pessoa impulsiva, destemida, que ela vai externalizar a sua agressividade com muita facilidade. Mesmo ela tendo sido metropolitana a maior parte da sua vida, ela vai conseguir externalizar essa agressividade dela com muita facilidade. Isso eu achei bem interessante na Andresa. É uma pessoa que ela foi consumida pelo ódio. Então, enquanto a Anya tem a culpa, a Andresa ela tem o ódio devido à violência que ela sofreu, né? Totalmente justificável esse ódio dela, porque ela foi esfaqueada e arrastada pelo deserto. Então, esse ódio dela não é nem, na verdade, a pessoa que esfaqueou, que arrastou ela pelo deserto, mas descobriu o experimento antes dela e a abandonou totalmente à própria sorte. Então, a percepção que eu tenho da Andresa é que o ódio queima tanto nela
que ela não consegue viver com esse sentimento dentro dela mesma. O sentimento, ele consome o corpo dela e a única saída que ela tem é canalizar esse ódio para a luta. E por isso que ela externaliza tanta agressividade, ela gosta ali de fazer lutas corporais e de atirar, né? Ela fica treinando o tiro. É a única forma que ela consegue suportar esse sentimento que está tomando conta dela. Então, a Andresa, ela é alimentada pelo sentimento de vingança. A maior parte dos pensamentos que são descritos no livro, que são sob a perspectiva da Andresa, eles vêm com esse sentimento de vingança. Ela quer se vingar do Argório, ela quer se vingar da irmã. No que a Anya tem como ponto de partida do medo, a Andresa tem como ponto de partida da raiva. E a única saída dela vai ser o perdão que ela concede à irmã. Quando ela finalmente consegue perdoar, esse ódio dela vai diminuir. Embora eu acho que ela continue sendo uma pessoa agressiva, pelo que é mostrado depois, né, na posteridade, é uma pessoa agressiva, uma pessoa, né, da luta, da ação mesmo, ela continua sendo essa pessoa da ação, mas isso não mais movido por esse ódio que foi o ponto inicial dela. Então, ela consegue trabalhar esse sentimento quando ela finalmente tem essa capacidade de perdoar a irmã. Em relação à Andresa, eu acho que esse tema do duplo na literatura já é super usado, ainda mais dos gêmeos como duplo, mas eu sempre tive uma certa fascinação assim, com essa ideia de explorar, né, essa noção do duplo. E em Metrópole, a pergunta que me moveu era: se a gente tem a mesma pessoa, no caso, as duas gêmeas, né, que têm a mesma biologia, a Andresa e a Anya, e elas têm as mesmas memórias, que é o experimento que o Ardor faz, né, de que todo dia cada uma vive um dia e as memórias são implantadas na outra, então elas estão sempre vivendo a mesma vida dessa pessoa que se chama Andrella. Então elas têm as mesmas memórias, elas têm a mesma biologia. Existiria alguma coisa a mais ali? Alguma coisa que faria com que elas fossem diferentes uma da outra? Foi essa pergunta que me moveu. E eu quis explorar isso. E a Andresa entra como esse outro lado. As duas poderiam ter tido as mesmas situações. Por exemplo, a Anya poderia ser movida pela raiva também. Pela raiva de perder tudo que ela tinha dos privilégios de Metrópole, raiva do Argório ter mentido para ela também poderia ter sentido isso. E a Andresa também poderia ter entrado na culpa ou no medo, mas eu acho que existe alguma coisa aí que é da personalidade. E a Andrella, né, quando elas eram uma só, tinha suas idiosincrasias, né? Tinha seus comportamentos estranhos que não dava para explicar. E isso é o que, né, eu chamaria assim de uma personalidade que é da pessoa mesmo, individual. E a Andresa, ela realmente é essa pessoa da ação. Ela deixa essa raiva dentro dela, porque a raiva não é um sentimento assim bom nem ruim, pelo menos a meu ver. Mas quando você deixa essa raiva estagnar, ela vira ódio, e ódio é uma coisa ruim. Para ela lidar com aquela situação de sofrimento que ela viveu, para ela é canalizar isso e lutar, né? Então, como ela é uma pessoa muito física, a gente tem até que André, ela gostava de correr, né? Então, para mim, tem um pouco a ver com essa personalidade que era da Andresa. E aí ela vai fazer o que ela acha que sabe fazer, que é treinamento físico, que é atirar, que é se preparar para um enfrentamento mesmo, como uma forma de escapar da realidade. Mas ela percebe que não é possível escapar disso que ela está sentindo, né? Não existe número de abdominais no mundo que vai te fazer esquecer a sua história de vida. Essa ideia do perdão, no caso da Anya, de ser perdoada, no caso da Andresa, é de perdoar. O encontro das duas, né, no final de Caos, eu acho que vem como essa ideia de redenção para a Anya, no sentido de que agora ela ia dar a vida para a irmã, a vida que ela não tinha dado antes, né? A salvação que ela não tinha dado antes. E no caso da Andresa foi entender que aquilo aconteceu e que ela tinha que lidar com isso de alguma forma, que a gente não pode mudar o passado, né? Então ela perdoa, não no sentido de que ela esqueça o mal que a Anya fez para ela ou que ela acha que aquilo não vale a pena. Perdoa no sentido de que vida para frente, aquela foi a história e agora ela tem que lidar com isso e seguir com a vida.
Essa história das gêmeas é uma história que sempre fascina muitas pessoas. Todo mundo adora histórias de gêmeas, porque realmente isso que você falou do duplo, né? Será que elas são iguais? Será que elas são diferentes? O que vai identificar uma da outra? E eu acho que nesse caso a Anya seria mais yin e a Andresa mais yang. Elas são essas energias opostas, as duas que vão se tornar uma. E esse final, ele é tão maravilhoso, é tão triste, mas tão maravilhoso esse momento do encontro das duas, que é o momento que a Anya sabe que é aquilo que ela deve fazer. Ela não tem dúvidas, ela sabe o que tem que ser feito. E a Andresa, nesse momento, ela vai reconhecer que a sua irmã era só uma garota. Eu acho que nesse momento que ela olha para a Anya, que ela percebe, tipo assim, não, ela é só uma garota como eu, assustada, e que foi vítima também, assim como eu. E é nesse momento que ela consegue, né, dar esse perdão para a irmã. Eu acho interessante você pensar nessa ideia do yin e yang, porque a ideia de yin e yang é que dentro do yin tem yang e dentro do yang tem yin, né? Se a gente pensar naquela bolinha, né, que representa. Sim. E eu acho que, se pensando assim nesse sentido dessa leitura que você fez da Anya como yin, no final da vida ela teve uma atitude muito yang, que é essa de decidir, de agir, de ver que o jeito de resolver aquela situação era indo para ação, não era mais ficando inerte. E a Andresa foi esse movimento contrário, foi um momento yin da Andresa, digamos assim, em que ela teve que aceitar que aquela decisão quem tomou foi a Anya e não foi ela, e ela teve que aceitar e viver com as consequências daquilo. Então, assim, achei interessante essa sua leitura, eu nunca tinha pensado nisso. Tem a ver um pouco com o que você falou também, de que as duas tinham sentimentos que a outra também tinha, né? Então, a Anya poderia ter ficado com raiva do Argório, da Midra, de tudo. A Andresa também poderia ter ficado com medo e apavorada e assustada, mas as duas tinham esses sentimentos, mas o que externaliza é o que tem mais a ver com a individualidade de cada uma, né? Isso é interessante. A Midra, voltando a falar, né, das outras personagens agora, encerramos a análise das irmãs gêmeas e vamos falar um pouco sobre a Midra. A Midra é assim, eu acho que ela é a favorita dos leitores. De todos os leitores, tem uma galera que é muito fã da Midra. E a Midra vai ser essa mulher misteriosa, eu acho. É essa mulher com um passado obscuro, que não é totalmente revelado. Ela é uma mulher que ela não costuma falar muito, né? Ela não é muito de comunicar o que ela está pensando, quais que são os propósitos dela, por isso ela fica muito como essa mulher misteriosa mesmo. Também é uma pessoa bastante da ação, embora ela seja enviada pela Morana, ela faz ali suas próprias escolhas, ela age por conta própria, de acordo com o que ela acha que é o certo. E ela é uma pessoa que foi criada no deserto e mantém um vínculo com aquele lugar. Então, mesmo, né, tendo sido revelado no Metrópolis Caos que ela teve uma amada que foi embora, ela resolveu ficar. Então, ela foi criada no deserto e ela tem uma raiz ali naquele deserto que ela quer ficar ali. Algo motiva ela para que ela permaneça nesse lugar. E acho que a Midra, ela representa muito bem o deserto e a resistência que é viver naquele local. Muitas vezes, assim, ao pensar na Midra, eu penso no próprio deserto e como que ela se fundiu a esse deserto. Talvez por ter esse lugar que ela tem essa afetividade, eu acho que pode ser. O que você acha? Você acha que a Midra tem uma afetividade com o deserto? A coisa mais fantástica de fazer, de discutir o próprio livro com alguém, é ver essas interpretações incríveis, assim, que nem eu tinha pensado. Mas, assim, a Midra, eu acho que ela é favorita dos leitores, porque ela tem essa coisa da heroína chuta-bundas, assim, que é uma coisa que a gente gosta de ver. Uhum. Né? Que é aquela pessoa que sai, que atira, que bate, né? Essa coisa assim que é essa energia pura, né? Digamos assim, da ação. Mas eu acho interessante pensar na Midra. Acho que além disso, ela vem com pelo menos, né? O que eu penso da Midra, ela tem essa reflexão depois de questionar aquilo que ela sempre defendeu. Ela é realmente essa mulher do deserto que vive com a resistência, que luta pela resistência e acredita naquilo de todas as formas,
mas ao longo do tempo ela vai pensando que as coisas não são bem assim, ela vai começando a fazer escolhas por ela mesma. Outra questão também que tem a ver com a sexualidade da Midra foi porque desde que eu imaginei a Midra, eu imaginei que a Midra era lésbica. Não por causa desse estereótipo assim de só porque ela é durona, ela é lésbica, não nesse sentido, mas porque ela tem esse. Eu acho que a Midra é uma pessoa que tem esse lado afetivo, né? E eu sempre imaginei que ela teria uma história de amor no fundo. E uma coisa que me incomodou uma vez foi que um dos leitores de Despertar falou assim: a Midra e o Hector tiveram uma história de amor no passado. E eu fiquei assim: não, a Midra e o Hector não, pelo amor de Deus. E em Despertar eu não fiz nenhuma menção à sexualidade dela, mas aí por causa desses comentários em caos, Então, nisso eu pensei, mesmo que não mostre na história que ela tem um interesse romântico que tá vivo ali naquele presente, eu falei, então tá, então vamos revelar então que a Midra é lésbica. Não vai ficar aquela coisa meio J.K. Rowling, né, Dumbledore era gay o tempo todo, só você não viu. E aí eu fiz questão de contar um pouquinho dessa história da Midra, mas que eu imaginei que sempre que ela fosse lésbica. E aí, uma vez, numa conversa na casa de uma amiga, algumas colegas dela estavam lá falando assim: mas você não deixou claro que ela era lésbica. E aí eu falei assim: mas eu não sei, eu achei que não precisava. Ela falou assim: precisa, porque tem poucas personagens que são lésbicas nas histórias. Eu falei: não, vou colocar que a Midra, ela é capaz de amar, ela teve uma história de amor. É a primeira menção que a gente tem, que ela teve essa namorada, Juliana, que foi uma pessoa que resolveu ir embora do deserto, né? É a primeira menção que a gente tem no livro de uma pessoa que foi embora. Tipo assim, não tava nem aí para aquela situação. E a Midra, mesmo com esse vínculo com ela, não consegue acompanhá-la e ela acaba ficando. Né? É por isso que eu te falo, ela tem uma afetividade com o deserto, porque se a Midra não se identificasse tanto com o deserto, ela tinha ido embora com esse amor, né, com essa namorada. Por que ela resolveu ficar? Porque ela se identifica com aquilo ali de alguma forma, em algum nível. É o né? mundo que ela conhece, né? Sim. E talvez seja um mundo onde ela é alguém, né? O que ela seria no outro mundo, né? Ali ela era a Midra, todo mundo conhece, né? Ela era importante, a valentona, né? E tal. O que ela seria num outro lugar? Sim. Que importância ela teria? E aí, vamos passando para outra personagem, a Sarah. A Sarah, eu fui escrevendo essa análise da Sarah e eu fiquei surpresa até com as coisas que eu escrevi, que eu falei, gente, eu não sabia que eu via a Sarah desse jeito até o final para analisar a Sarah. Então, a Sarah, ela é a vítima que se recusa a manter-se no lugar da vítima. A Sarah, ela cresceu sendo um experimento de laboratório, sendo submetida a procedimentos torturantes para desenvolver os seus poderes extraordinários, né, que são os poderes argorianos. Ela foi resgatada e vive numa base em condições de extrema pobreza. Com todos os motivos para lamentar-se ali, né, da sua infelicidade de vida, a Sarah recusa o lugar da vítima e demonstra extrema coragem ao recusar-se a se curvar diante do seu sofrimento. Um sofrimento que não é pouco, né? Apesar de tudo que ela sofreu, ela demonstra ainda uma capacidade de confiar nas pessoas e ela se arrisca em prol de um amigo, o que vai torná-la deficiente. Melissa, você é muito cruel. Então, como uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, a Sarah, ela se recusa a ser um fardo e ela demonstra autonomia, mesmo nas situações difíceis, como, por exemplo, a situação da batalha final. Ela recusa-se a se demonstrar frágil e ela acaba colocando ali, né, uma máscara de ironia, de rispidez com as pessoas, de ser aquela que dá tiradas, né, aquela amiga meio sincerona, né, mas, contudo, ela tem uma extrema compaixão, que é revelada, inclusive, nesse momento da guerra final ali, onde ela atua junto com as pessoas que estão sofrendo com seus poderes de cura. Sim, interessante a sua análise da Sarah, porque eu sempre pensei que eu queria que Metrópole fosse uma história em que existissem consequências, porque me incomoda muito essas histórias de que, nossa, um monte de coisa grave acontecendo, mas ninguém se machuca,
ninguém morre, não acontece nada. E a Sarah acabou sendo uma forma de eu mostrar essas consequências, né? De que, às vezes, as coisas não vão dar certo. Mas que nem por isso ela foi jogada para fora da história, né? A Sarah é uma personagem que cresce mais no segundo livro, que é o livro que ela começa a ter um ponto de vista dela, né? Até então a gente sabia dela pelo William, né? Pela interpretação dele, da amiga. Eu acho interessante mostrar também essa ideia de uma pessoa que ela sempre ajudou as pessoas porque ela tinha o poder de cura, mas ela não queria assumir que ela queria ajudar as pessoas, né? Aquela coisa assim de fazer essa imagem ríspida, igual você falou, né? Mas no fundo ela queria sim, tanto que ela, mesmo com as dificuldades de locomoção dela no final, ela insiste em ir ajudar as pessoas, né? Mesmo as pessoas com quem ela não concordava. É uma pessoa que sofreu extremamente, mas não deixou ser moldada, né? Não deixou seu caráter ser moldado por esse sofrimento. Então, ela poderia ali ser uma pessoa que fosse conduzida pelo ódio, pela vingança, pela raiva, mas ou até uma pessoa que se colocasse nesse lugar de frágil e que ficasse eternamente ali numa depressão mesmo, numa angústia profunda, mas ela recusa esse lugar e se torna uma pessoa com muita compaixão, né? Eu acho que esse é o principal triunfo da Sarah. Sim, tanto que em nenhum momento ela tem raiva do Ilho, né? Ela poderia muito bem, se a gente pensar na lógica da Andresa, por exemplo, culpar o Ilho pela situação dela, mas ela não culpa ele. E ela é uma pessoa de extrema percepção, tanto que ela é quem percebe que o Hector tá formando um exército, né? Então, assim, ela é uma pessoa de mente aguçada. E agora vamos falar da Morana. A Morana é a anciã dura e fria. Ela tinha tudo para ser uma velha sábia ali, né, com toda a sua experiência e trajetória no deserto. Contudo, a Morana ela opta por ser uma pessoa fria, deixando sua humanidade de lado. Dá a entender que, na verdade, essa questão dela deixar a humanidade de lado acabou sendo um processo, né? Talvez ela nem sempre tenha sido assim. Mas como a gente já conhece, ela já está velha, a gente vê ela como essa pessoa fria. Ela age de forma manipuladora com as pessoas à sua volta, extremamente controladora, tem sede de poder e demonstra não se importar com as vidas humanas. Tudo para ela se resume a estratégias de barganha com a metrópole, e ela é uma parte da resistência que demonstra ideais metropolitanos, né? É interessante isso, igual você falou, tem partes da resistência que são um pouco totalitaristas, um pouco agressivas. Eu acho que a Morana representa essa parte, porque ela tem esses ideais metropolitanos ali de bem radical e de focar em objetivos concretos e não se importar com quem está no meio do caminho e tal. Então, esses extremos, eles apresentam radicalismos parecidos. Quando ela não se importa em descobrir que o Argório fazia ali os experimentos legais em crianças, porque ela acha que ele é um contato valioso e que ele dentro de metrópole pode trazer um retorno para a resistência, etc., e permite que ele fique ali entre o grupo decisório ali da resistência. E ela também não se importar em ter escondido a verdade do Denra sobre o fato da filha dele estar viva, e ela não demonstra nenhuma compaixão com isso, ela simplesmente joga isso na cara dele 15 anos depois, tipo, eles têm todo saber que sua filha estava viva, etc., e o cara enlouquecendo lá na frente dela e ela, tipo, tô nem aí. Sabia e não ligo pra isso, não. Então, assim, isso aí demonstra o quanto ela é manipuladora e o quanto ela tem esses ideais deturpados, assim, um pouco. Acho que a Morana ela explica muito a Midra também. Se a gente pensar que a Morana foi quem foi a mentora da Midra, né? Então, acho que grande parte desse comportamento da Midra, que é muito fechado, muito frio, vem de ter sido uma pessoa treinada pela Morana durante anos, né? Tanto que Morana queria que a Midra fosse a sucessora dela, mas isso não aconteceu. A questão da Morana, eu concordo com você, ela tinha tudo para ser essa velha sábia e não se tornou. E isso, acho que Morana foi a única personagem do livro que eu escrevi e ela mudou ao longo da história, porque inicialmente a minha ideia é que ela fosse essa velha sábia, que ela fosse uma pessoa boa, que ela tivesse querendo ajudar as pessoas.
Mas à medida que a narrativa foi desenvolvendo, eu vi que não tinha espaço para isso dentro da história. E a Morana foi se mostrando para mim cada vez mais uma pessoa manipuladora e mais difícil. Então ela foi uma personagem que mudou. Eu acho que das que eu consigo lembrar, ela é a única que mudou mesmo na minha concepção enquanto eu escrevi o livro. Então agora vamos falar de Elise. Elise é a alienada que descobre a verdade, a pessoa submissa ao sistema, não só submissa, mas que acredita no sistema e que é a certinha, obediente, ela aceita o sistema, ela se adequa perfeitamente a ele, ela gosta dele e se sente segura com ele. Apesar de, para ela, sempre ter estado tudo bem, com a morte suspeita do irmão e o sumiço da amiga dela, a Andrella, ele sai da sua zona de conforto e vai em busca da verdade. Ela não só descobre a verdade, como cria todo um movimento em Metrópole para que a verdade seja proclamada. Sua mudança é intensa e corajosa. Elise é a patricinha que descobriu a desigualdade social e virou militante. Adorei. Eu acho que isso define mesmo a Elise, assim. Acho que a Elise, ela é uma ideia de que não existe essa coisa de que algumas pessoas são impossíveis de mudar ou que existem causas perdidas. Às vezes a questão é da mensagem chegar para essa pessoa do jeito certo. E para a Elise chegou como essa forma de tragédia, né? O irmão dela morreu e ela começou a investigar, né, como um trauma, e ao invés de ficar esperada, ela resolveu ir a fundo daquilo e tentar lutar por mudança, né? É uma personagem que eu gostei bastante de escrever. A mudança dela do livro 1 para o livro 2 foi bem legal. E a Altana é a cientista ética, né? Ela é o contraponto do Argório no livro. E se o Argório é esse cientista sem freios, antiético, torturador, explorador das criancinhas, aí a Altana ela vem para mostrar que a ciência pode ser ética e humanitária. Então, ela é uma médica que atua nas bases da resistência junto aos pobres e aos proscritos. É uma mulher prática e eficiente que no passado abandonou os trabalhos junto a Argório por discordar de seus experimentos ilegais. Ela demonstra extrema coragem em se oferecer para ir à guerra, tratar dos feridos e para cuidar dos jovens. Então, a Altana é praticamente a médica sem fronteiras de Metrópole Caos. Verdade. Olha, eu adoro a Yeltana. É uma personagem que ninguém nunca fala dela, assim, mas é uma das personagens que eu mais gosto, assim, mais gostei de escrever. Porque ela é essa mulher dura, essa mulher fria, mas que ela é extremamente calorosa e cheia de compaixão, assim. Ela é uma mistura interessante dessas duas características, né? Igual você falou, ela é super prática, ela quer resolver os problemas, ela vê tudo de um jeito analítico, mas ela se importa com as pessoas, né? Essas características, elas não são... uma não anula a outra. E eu gosto muito do modo como ela se coloca, não só contra o Argório, mas também a favor da Sarah e do Ilho de um jeito responsável, porque às vezes ela chega para eles e fala, vocês estão sendo maluco. E ela realmente vai e faz as coisas e acaba sendo uma personagem importante no final de Caos, né? Então foi muito divertido escrever a Yaltana. Então, chegamos aí na nossa última que nós vamos comentar, que é a Gabriela, uma personagem extremamente controversa. Sim. Pessoas, leitores odeiam Gabriela muitas vezes. Sim. Mas a Gabriela, para mim, ela é a covarde que queria segurança. A Gabriela, ela traiu o movimento da resistência por medo da insegurança de uma vida em meio aos rebeldes. Ela deixou o medo dominá-la e ela vai em busca da estabilidade da metrópole e se entrega a Argório para que pudesse criar sua filha com privilégios. A Gabriela, ela não faz tudo por amor, ao contrário, ela deixa seu amor para viver em segurança. Ela não é uma mulher romântica, ela não é a mãe guerreira, batalhadora que vai conseguir tudo. A Gabriela, ela é a mãe apavorada, com medo do futuro e da pobreza. Eu senti a Gabriela, apesar de muita gente ficar com raiva dela, eu sinto que a Gabriela é muito real. E ela vem trazer esse outro lado da maternidade que talvez seja tão necessário, né? Esse lado de que é uma mãe que está apavorada, é uma pessoa que está na resistência, que ela está apavorada com aquilo ali e ela está desesperada e ela se vê grávida e tipo, meu Deus, eu quero sair daqui, eu vou ter um bebê, sabe?
Sim, eu também acho que a Gabriela é essa coisa da mulher real, assim, nesse sentido, porque a gente tem muitas representações das mães, grandes mães, né? Tipo, a Lily Potter, né? Que salvou o Harry, Isso. né? Morreu por ele, a Molly Weasley, sabe? Todas essas mães na literatura que fazem de tudo. E no caso, a Gabriela era uma pessoa que ela estava perdida, né? Tem o conto sobre ela, né? Quando Metrópole se instaura, ela também não queria ser de Metrópole. Ela não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, Metrópole ou Resistência, para ela, nada daquilo importava, né? E, assim, será que a gente pode culpar uma pessoa por querer criar seu filho em segurança? Porque, no fundo, ela estava pensando nisso, assim. Como que eu vou criar um bebê nessa pobreza, nessa situação horrível que está aqui, né? Se ela poderia ir embora. Então, assim, eu também não consigo ter olhos muito ruins para ela, não. Uma vez uma amiga me falou assim, parece que a culpa toda era da Gabriela, né? Porque várias vezes o Denham, a Andresa, até mesmo a Anya falam, né, que a mãe era fraca e que ela não conseguiu lidar com as coisas, né? E essa amiga falou assim, o Denham teve redenção no final, mas a Gabriela não teve. E fica muito pesado, né? Fica criticando ela. Mas, assim, eu não consigo... Assim, acho que é uma interpretação válida, né? Leitores têm sempre interpretações válidas. Mas eu não vejo muito isso, porque eu acho que existe alguma coisa da voz dela no livro, né? Tem um interlúdio que é dela. E também porque a gente não sabe o que aconteceu, né? Enquanto ela estava ali em Metrópole. Inclusive, a morte dela é um grande mistério, né? E que foi uma coisa que eu propositalmente não quis contar no livro. Tanto que no final, né, o sétimo conselheiro fala com o Daniel, eu vou te contar, né, o que aconteceu com a Gabriela. E aí o Daniel mata ele, tipo assim, não quero saber Não mais. quero saber, não importa mais, né? Depois disso tudo, você quer me falar de Gabriela, tipo isso, né? Tipo assim, acho que vem também de uma ideia do Daniel de que já passou, o que passou, passou, e que diferença isso ia fazer. Então a gente não tem acesso ao que a Gabriela passou em Metrópole, né, cuidando da filha. E a gente tem que pensar que ela foi totalmente enganada, né? Ela colocou a filha para ser um experimento científico. Então eu também eu consigo ter um pouco de compaixão pela Gabriela, e porque ela não é essa mulher perfeita, na verdade ela tá longe de ser, né? Ela é uma pessoa que tá à procura de segurança. Em um lugar que nada é seguro, né? Onde nada é seguro. Sim. Nem a Metrópole, ela foi buscar segurança e deu de cara com a Arloro, né? Então, tipo assim, filha, você foi para o lugar menos seguro possível, né? Ela não atingiu os seus objetivos, assim. Ela é uma pessoa que estava perdida e que fugiu para o lugar errado. Sim, ela coloca a filha na mão da pior pessoa possível, né? Mas ao mesmo tempo ela não tinha informações para saber, então eu acho que ela é uma pessoa que é uma mulher que tá agindo às cegas ali, que tá querendo achar o que é melhor para ela e pro bebê que vai nascer, mas ela age às cegas porque ela não tem informações e porque aquele mundo é completamente caótico e nada faz sentido. Então, assim, eu não consigo também culpar a Gabriela pelos problemas, né? E alguns leitores também falam, mas ela era usuária de drogas. E sim, ela era uma usuária de drogas, mas eu não vejo isso como ser o motivo dela ser uma pessoa fraca. Eu acho que tem personagens muito mais complicados no livro. O próprio Dana não era usuário de drogas, mas tava lá matando um monte de gente. Que é um personagem completamente louco, assim, insano, que a Gabriela foi embora, mas ele ficou lá e enlouqueceu. Então, assim, o que seria dessa criança também vivendo ali? Para finalizar, as mulheres de Metrópole quebram estereótipos. As personagens mostram que não estão lá apenas para cumprir tabela. Elas têm histórias bem consolidadas, sentimentos profundos e personalidades bem construídas. As mulheres na narrativa de Metrópole saem do estereótipo da mulher meiga, frágil, delicada, gentil, doce e maternal. Não há nada de errado em ser uma mulher assim. Contudo, esse modelo foi hipervalorizado pela nossa sociedade e padronizado como um modelo correto a ser seguido, como se todas as mulheres tivessem que ser assim. Metrópole vem nos mostrar que existem mulheres diversas. Metrópole nos mostra mulheres solidárias e mulheres cruéis, cientistas e deficientes, corajosas e covardes. Metrópole nos mostra mulheres com sentimentos de culpa, amor, ódio, ressentimento, vingança, amizade, perdão, compaixão. Mulheres de verdade, mulheres que podem estar entre nós. Mulheres em contexto.
Você pode discutir com a gente. Siga o nosso Instagram, @mulheres_emtempo, ou mande um e-mail para mulheresemtempo@gmail.com. E teve comentário! A Carmen mandou pra gente um comentário sobre o que ela achou do episódio 3, no qual a gente discutiu sobre o capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela disse: concordo plenamente que a rotina do dia a dia nos consome, devora nosso tempo de uma forma implacável. Porém, faz alguns meses que tenho o grato prazer de trabalhar somente 4 horas e meia por dia, e isso tem feito toda a diferença na minha vida, pois tenho mais tempo para tudo que me é mais precioso, principalmente para mim mesma. Sofro das angústias psíquicas como depressão, ansiedade e outras, mas ultimamente tenho tentado me refazer. Tenho saído do conforto da superfície, tenho cavado mais fundo. Já encontrei minha casa dos horrores. Creio que todos nós temos uma, mas temos que ter coragem de enfrentá-la, pois só assim chegamos mais perto de nós mesmas. Estou conseguindo pouco a pouco fazer do vazio e da solidão um lugar de pertencimento, um lugar onde me descubro cada dia mais e cato os meus ossos. Estou reconstruindo meu esqueleto. Já é um grande passo. E vocês têm me ajudado muito nesta reconexão. Obrigada. Obrigada a você pelo comentário. Um beijo. Gostaríamos também de mandar um abraço para Karen Alvarez e um abraço para a Nívia Fernandes. As duas andam divulgando o nosso podcast por aí e já elogiaram bastante o nosso trabalho. Obrigada, meninas. Inclusive, as duas foram revisoras da Duologia Metrópole. Eu queria aproveitar aqui para agradecer também o pessoal do Cultura Pocket, que faz um grupo de leitura maravilhoso, e eles me convidaram para acompanhar a leitura deles de Metrópole Despertar e depois de Metrópole Caos. E foi muito divertido, assim, acompanhar as discussões deles, as teorias. Foi, assim, maravilhoso. Então, eu queria mandar um beijo para todos mesmo, assim. Foi uma experiência incrível como escritora acompanhar vocês. Mas eu queria mandar um beijo especial pra Jussara, que é quem organiza o grupo, assim, e pra Evelyn, que foi quem fez a live do Pocket. Foi ela que me entrevistou, então foi ótimo. Mas assim, todos estão no meu coração, vocês do Pocket, tá bom? Continua com esse projeto maravilhoso. Vocês são incríveis. Próximo tema. No próximo episódio, daqui a 15 dias, voltamos com a discussão capítulo a capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos discutir o capítulo 2, intitulado A Tocaia ao Intruso. Nos vemos lá! Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse podcast, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e mixado por Eugênio Sá. A música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.